agora sim esse preço ele pode subir aqui, ó, tranquilo, entendeu? Ele pode subir aqui. Agora que se, por exemplo, a gente estivesse fazendo aqui a gente tá fazendo a terceira entrada, certo? Terceira Sim, entrada aqui. Mas, digamos que, por exemplo, se a gente tivesse tomado Lois aqui nessa vela, ó, somente nessa vela, certo? Digamos que seja a tua primeira entrada do dia. Vamos formar aqui um gerenciamento. sim, Então, a tua primeira entrada aqui do sim, dia, digamos que aqui, ó, vamos sim, supor, essa primeira entrada ali deu Lois. Aí veja bem, sim, então você esperou o mercado andar, o mercado andou aqui, ó, aí você percebeu aqui o que? O mercado queria fazer o que? Queria romper. Então, olha só, aqui eu tenho sim, uma entrada mais tranquila para rompimento, porque já rompeu o primeiro registro de alta aqui, ó, aqui atrás que eu marquei, entendeu? Então, essa entrada aqui, ó, já me deixa mais tranquilo, porque aqui está havendo uma intercalação, certo? Eu não estava falando para vocês que eu ia sim, priorizar mais entradas para compra, sim, por conta disso, intercalação e também por conta das velas de compra aqui, ó, elas estarem se tornando mais robustas, entendeu? Estarem se tornando aqui velas mais expressivas. O fundo mais alto aqui, ó. Esse fundo está mais alto que esse daqui já está mais alto, esse daqui já está num ângulo mais uhum, alto, entendeu? Então isso que você certo, teria que priorizar para poder formar um cenário para poder executar sua ordem. Entendeu? Aqui ó, nós temos já o rompimento do lote. sim, Então veja bem, por isso que eu falei para você que aqui a gente teria que realmente priorizar entradas para compra. Entendeu? Ó, tá formando uma indecisão aí. Ó, nasceu com gap, então aqui já não fazemos nada, entendeu? Não sim, faremos nada. Então você consegue perceber, Ernesto, que não é uma forma engessada de operar. Você tem que estar indo perceber, é, porque assim, ó, esse gráfico aqui primeiro, ele não é um gráfico operável, certo? Eu estou aqui explicando porque as velas que estão aqui aparecendo é as que você estava comentando, né, como dúvida. Mas eu não operaria num gráfico assim, né, até porque esse horário também é um horário que o mercado fica bem bagunçado, fica muito feio. muito bom. Mas eu consegui entender a explicação que me deu, Beleza. foi muito clara e praticamente escrevi aqui algumas coisas que você disse e que também eu vou colocar isso no meu operacional. E também tu estás a dizer sobre gráfico, é uma das minhas dúvidas também. É, eu também tenho muita dificuldade de saber qual gráfico é melhor para operar. Tipo, como é que eu posso dar conta que esse gráfico está bom para operar, este gráfico não está bom para operar? Se às vezes o gráfico faz correção, impulsão, como é que eu vou dar conta? Tá. Por exemplo, quando você chega na frente do gráfico, o que você tem que perceber? Você tem que perceber primeiro os tamanhos aqui ó, dos candles, né, das velas. Porque veja bem, Sim. quando você percebe uma região assim muito cheia de gaps, né, só fechar aqui rapidinho. Você percebe, por exemplo, o gráfico muito cheio de gaps assim, por exemplo, velas assim sem referência, não é bom você Uhum. estar operando em gráfico cheio de pavis, sem referência, com tamanho de velas muito grandes, entendeu? Sim. E também velas que, por exemplo, tenha muito próximo uma das outras os comandos, tipo o 2 e o 3 muito próximo, trabalhando, entendeu? Isso daqui Uhum. gera conflito, entendeu? Na sua entrada, porque se você tem aqui um comando desse que ele é muito forte, entendeu? E logo depois aparece esse nível 2 aqui, entendeu? E logo depois aparece um desse, por exemplo, mais na frente. Aí fica complicado você poder interpretar
qual que você pode estar operando, entendeu? E dando mais prioridade, certo. entendeu? Sim. Então, por exemplo, aqui, ó, nós temos o nível 3, formou uma taxa nível 1 em tendência, entendeu? Tá, rompeu lá o lote lá atrás, ó. Por isso que o preço ele está continuando alta ali, entendeu? Nós temos aqui uma Uhum. tendência formada, entendeu? Então você tem que priorizar gráfico que esteja, por exemplo, formando, por exemplo, aqui, ó, digamos que topo e fundo, não gráficos que está só, é, por exemplo, aqui, ó, assim, ó, entendeu? Uhum. Dessa forma aqui, ó. Isso daqui não tem como operar, entendeu? Um gráfico desse, ó. De jeito nenhum. Agora um gráfico limpo, por exemplo, agora aqui vai ficar bem complicado, né? Filtrar um gráfico que esteja mais interessante para operar, né? Porque o horário não permite a gente avaliar nenhum. Mas, por exemplo, aqui, ó, aqui, digamos que estaria mais ou menos, entendeu? Temos aqui um controle de região, certo? Hum? Aqui você já sabe como é que faz a marcação dele, né? Você não opera Sim. os 50% dele enquanto não for validado, entendeu? Mas nós operamos também os 50% do controle de região, né? Comando nível 1. Eu não sei se você sabia. Sobre os 50%. Os 50% dele também é muito assertivo, mas nós só operamos quando é validado, né? E é validado como? Por exemplo, aqui, ó. Aqui atrás Ah, eu tenho uma vela de força. veio buscar. Procuro as velas de força atrás, entendeu? E como o preço vem buscar aqui os 50%. Porque veja bem, ó, nesse controle de região aí, ó. Se a gente tem aqui, ó, por exemplo, preço, ele vem e trava aqui, ó. Você tem uma leitura para reversão quando ele tentar invadir aqui, ó. Entendeu? Sim. Então você tem aqui essa taxa dividida. Então essa daqui ela travou aqui na taxa dividida. Esse pavio aqui ainda é uma defesa. E esse preço aqui tentou agredir aqui, ó, sem haver uma nova baixa. Então não tem como ele descer aqui para vir para, Não tem, certo? E não aqui tem como. aqui não tem nada para ele fazer. Aqui é os 50% do controle de região. Se por exemplo, aqui depois vir uma próxima aqui, ó, e travar, você tem a mesma leitura para reversão quando ele tentar romper aqui, vindo buscar pelo menos até a abertura por conta do tamanho do controle de região, por conta do comando, entendeu? Por conta do Sim. comando, você vai esperar ela vir buscar aqui, ó. Porque mesmo que ele fique verde, por exemplo, ou fique vermelho, uma vela aqui, feinha, vermelha, você vai ganhar na retração. Então, Muito bom. essa vantagem de margem, ela é prioridade na tua entrada, entendeu? É prioridade. Sim. Porque dessa forma você está valorizando o seu dinheiro, né? Muito. Muito. Então, Ernesto, é isso. Se tu tiveres mais dúvida aí, a gente pode depois estar conversando aí, tá? Mas Tá no bom. mais, eu acredito que isso daí já dá pra clarear bastante coisa, entendeu? E você ir praticando. Muito. Muito. Eu entendi. Eu entendi. E praticamente hum, é isso que é o mais importante. Saber a lógica do preço. Porque o que mais conta no gráfico, meu amigo, é quando, por exemplo, colocamos o dinheiro real e estamos prontos para operar. E logo o sentimento de perda, de ganho, torna-nos mais ainda ansiosos. Uhum. Torna-nos mais ansiosos. E praticamente só gostaria de pedir uma pequena ajuda.
como é que faço quando for para operar com dinheiro real, o meu emocional, tipo, o meu controle, como é que eu faço? Praticamente só tenho que fazer leitura de velas Ó, e manter o controle então, veja bem. conforme aí, Pode falar. conforme tu perdeste, tu apanhaste um loss aí. E eu vi que tu estavas sereno, estavas calmo e tal. E logo conseguiste pegar mais alguns wins aí e estás de boa. Isso é por causa do tempo que você já faz no gráfico ou porque Então, tens um exatamente. segredo aí? Então, exatamente. Por exemplo, quando você está ensinando algo para uma pessoa, é porque você já aprendeu, de fato, Sim, entendeu? Mas sim, enquanto você só sabe para você mesmo, você ainda não aprendeu aquela coisa, entendeu? E quem que dizia isso? Albert sim, Einstein, entendeu? Não sou nem eu que falo isso. Então, assim, outra coisa, o que que você vai gerenciar? Que capital que você vai gerenciar se você ainda não sabe nem operar, entendeu? Você precisa ter domínio sobre um operacional, sobre uma estratégia e repetir ela todos os dias, entendeu? Esquece os teus erros, porque os teus erros, ele não precisa, por exemplo, ser uma memória. O que precisa sim, ser uma memória é os teus acertos, é o que tu fez para lucrar em um mercado difícil, por exemplo. Sabe aquela entrada que tu fizeste quando o mercado foi a melhor entrada que tu fez, que, né, que te alegrou muito tudo? É aquela que coloca no quadro, na parede, é aquela entrada que tu tem que estudar, entendeu? Porque assim, a maioria dos sim. professores hoje por aí, que não entende muito como que a mente funciona, eles falam para te estudar o Lois, entendeu? Então imagina se você vai Uhum. passar bastante tempo estudando aquele Lois, quando você voltar para frente do gráfico, não sei se em outra sessão ou em um outro dia, o que a tua mente vai identificar, ela é especialista em identificar padrões. Então, quando você entrar para Sim, o gráfico, que você for filtrar, fazer um backtest, o que ela vai ver é só aquele loss. Entendeu? Ele vai ver, a tua mente vai identificar somente aquele padrão que tu estudou muito, que foi aquele loss que tu levou. Entendeu? Então, a forma correta de tu estudar primeiro, por exemplo, é estudar as tuas melhores entradas. Entendeu? E assim, tá bem. quando tu tomar um loss, isso faz parte da Sim, profissão, certo? Isso faz parte da profissão. sim, Você tem que entender que você não está nesse mercado só para ganhar, mas está para perder também, entendeu? Mas respeitar primeiro os teus objetivos, porque digamos, se eu estou com R$ 500 bem aqui e eu perdi 50 ou 100, aí e eu vou começar a soltar várias taxas, né, para poder recuperar aquele valor, eu tô eu tô tornando aquele 50 e aquele 100 mais importante do que o meu objetivo final, que era realizar, sei lá, uma casa, um carro, uma viagem, entendeu? Eu estou tornando aquele sim, valor pequeno mais importante do que esse objetivo final. Então, assim, acertar uma vez aqui um trade é muito fácil. O difícil é manter essa mentalidade no tempo, entendeu? certo. Essa é a parte mais difícil. Porque, imagina, como é que uma pessoa em sã consciência vai arriscar aquilo que ela não pode? Entendeu? Isso vai pesar no teu emocional e tu não vai conseguir, por exemplo, se manter. Então, assim, o que tu precisa, Ernesto, é só esperar aqui, ó. Hoje é dia 13. Tu só precisa chegar o dia 30, entendeu? Esperar e Sim, operando cada dia. Eu não sei qual é o gerenciamento que tu tá usando, mas vamos supor, se tu tá operando lá com US$ 50, com US$ 25, tu opera em dólar, né? sim, eu opero em dólar e às vezes os depósitos que eu faço é de US$ 20. Vamos imaginar que, na real,